irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou seu irmão Diego Fonseca e nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente. Igreja esta presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e nós registramos os cumprimentos a todos que comumente acompanham, assistem e compartilham esta programação. Se você ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial, tudo minúsculo e junto, você vai acessar essa plataforma, pode se inscrever. Caso goste dos vídeos nela colocados, você pode compartilhar e deixar um registro, quer comentário ou um like, ok? É muito bom ter a sua participação aqui com a gente. Lembrando que hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a saber, a sutileza da espiritualidade holística. Lição a ser estudada no dia 18 de setembro de 2022, data esta em que comemoraremos o Dia Nacional da Escola Dominical, desde a famosa Sunday School, final do século XVIII, Gloucester, que acolhia crianças ante o analfabetismo e desigualdade social, até os dias de hoje. Este tem sido um espaço formador de homens e mulheres, de cristãos propriamente dito. Você que nos assiste tem sido influenciado pela EBD. As leituras iniciais comumente são textuário, verdade e prática. Começar pelo textuário, João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática afirma: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está no Evangelho conforme João, capítulo 14, os versículos 4 a 6. E para introduzir e dialogar com vocês o fenômeno religioso, eu convido meu amigo Júnior Santiago. É com você, Júnior. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor Diego. E meus irmãos, vamos começar essa lição falando sobre esse fenômeno religioso. O que é exatamente dentro dessa perspectiva de espiritualidade holística? De forma introdutória, o pastor José Gonçalves, ele vai falar sobre o holismo, né? O que é holismo? Se você pensar na palavra holos, né, ela tem o sentido de juntar tudo, de congregar tudo, né? É como se fosse pensar assim, algo está em tudo e tudo está em algo. É uma mistura, ou seja, eu junto tudo numa porção só, numa mistura só. Essa é a ideia de holismo. Então, tipo assim, eu vejo tudo de uma forma holística, ampla, abarcando tudo. Essa é a ideia, tá? Apesar da palavra parecer inofensiva, quando é relacionada à ideia de espiritualidade, ela contempla vários subsignificados que geram grandes problemas para nós e que tem se levantado principalmente nesse período agora, no século XXI, ressuscitando muitas vezes heresias que são lá do século I, nos primeiros séculos da era cristã, onde a própria igreja primitiva teve que combater diversas heresias que se levantavam. Bom, elas estão vestindo novas roupas, mas estão ressurgindo aí no século XXI. E essa ideia de holismo, de espiritualidade holística, tenta criar uma espiritualidade sem Deus, tirando Deus da equação da espiritualidade. Ou seja, você pode vivenciar o transcendente sem necessariamente crer em Deus. Isso é uma coisa que a gente combate. Nós temos, a revista Veja, em 2014, ela fez uma entrevista com um filósofo e doutor em neurociência chamado Sam Harris. Esse cara tem feito um grande estrago, muitas vezes, nessa questão, tentando combater a religião a partir de uma ideia neo-ateísta, ou seja, de um novo perfil, de uma nova roupagem do ateísmo, dizendo que pessoas que não têm religião nenhuma ou que nem creem em Deus podem ter, sim,
experiências espirituais e transcendentes. Nas próprias palavras do Sam Harris, ele disse o seguinte: a espiritualidade deve ser distinta da religião. Pessoas de todos os credos e aqueles que não têm nenhuma fé têm os mesmos tipos de experiências espirituais. Ou seja, a ideia é que sutilmente se desvincule a ideia de experiência espiritual, de encontro com o transcendente, de observar a natureza, de encontrar Deus sem Deus, tirando a ideia de Deus dessa equação. E aí a gente cai numa área muito perigosa, principalmente porque se começa a colocar o homem no centro, tirando Jesus do trono. A ideia é de que o homem expanda sua consciência. E aí entram os princípios de meditação. Hoje se trata como mindfulness, né? A ideia de entrar para dentro da sua própria mente, expandir sua consciência. E esse tipo de coisa, ela entra sutilmente, muitas vezes até dentro das igrejas. Quem lembra da década de 90, 2000, quando começou-se a ter pessoas que se deitavam no chão, as cerimônias religiosas abaixavam a luminosidade, os cultos eram feitos na penumbra, grupos pequenos. Todos esses tipos de ações, muitas vezes manipuladoras, enfocavam a ideia de experiência espiritual. Mas no final das contas, era uma busca egocêntrica mesmo. Uma busca que voltava-se para si e tentava achar espiritualidade sem Deus. Isso é muito perigoso. Nós precisamos do transcendente, nós precisamos buscar algo que está além de nós. Na verdade, C.S. Lewis fala dessa inquietude de exatamente nós, que não somos daqui, percebemos pela nossa inquietude do dia a dia, não sabemos que não somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. E é por isso mesmo que o ser humano, de forma intrínseca, busca esse contato com o transcendente. Muitas vezes por meio da natureza. E aí é o que o pastor José Gonçalves cita aqui, essa ideia de uma busca pelo sagrado que às vezes também olha para a natureza, tentando encontrar Jesus como o caminho e colocá-lo apenas como uma alternativa e não necessariamente como o caminho. Nós vemos claramente pela palavra de Deus que Jesus não é um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. João diz isso. E é por isso que nós devemos continuar colocando Jesus no centro, principalmente nas nossas pregações. Quando as pessoas olham para a natureza e tentam enxergar Deus através da natureza, as pessoas criam o que se chamou durante muito tempo de teologia natural. Essa busca pelo transcendente, essa busca pelo sagrado, acabou gerando essa faceta da teologia chamada teologia natural. Inclusive que é combatida pelo pastor José Gonçalves em seus comentários e alguns outros teólogos, principalmente no norte e nordeste do país. Porém, existe uma teologia natural, esse livro é o que eu estou acabando de ler aqui, Teologia Natural, uma nova abordagem do Alistair McGrath, inclusive um dos meus teólogos favoritos. Ele aborda exatamente a teologia natural que inverte essa ideia. Não a ideia de que eu olho para a natureza e tento enxergar Deus, mas que eu olho para Deus e por causa da minha crença em Deus, enxergo a natureza. Essa inversão que o Alistair McGrath aponta e propõe de uma teologia natural cristã, por incrível que pareça, é uma abordagem mais sadia dessa ideia de ecoteologia, de olhar para a natureza e para o meio ambiente, não tentando encontrar Deus, mas porque crê em Deus, olhar bem para essas coisas relacionadas às ciências naturais. Então, o que a gente está tentando enfocar aqui neste primeiro ponto? É que a questão não é uma espiritualidade sem Deus, mas lembrar de que Deus está no centro. Não é tentar, a ideia da espiritualidade holística é tentar fazer você compreender que Deus está em todos os lugares. Isso até parece sedutor, mas no final das contas ele tira a pessoalidade de Deus. Deus é uma pessoa e se importa diretamente conosco e se envolve conosco e conversa conosco. Nós não podemos encontrar, a ideia da espiritualidade holística é tentar
encontrar vários caminhos para se chegar a Deus. Mas a Bíblia é clara, só existe um caminho para chegar a Deus. Você expandir a sua consciência não vai fazer você se aproximar de Deus. Foi o próprio Deus que teve que se inclinar e vir à terra para se revelar a nós. Nós não atraímos as bênçãos pela lei da atração, pelo determinismo, pelo segredo da consciência, mas sim pelos nossos joelhos dobrados, buscando um Deus que provê todas as coisas. Por isso, esse contraponto e esse embate direto entre uma espiritualidade sem Deus e o verdadeiro cristianismo é o que gera essa nossa vontade, essa apologia de ir contra a ideia de uma espiritualidade holística. Existe um teólogo chamado Leszek Kolakowski, que ele diz: a incapacidade de esquecer Deus significa que Ele está presente mesmo na rejeição. Ou seja, as pessoas tentam colocar Deus para fora dessa conta, mas nunca vão conseguir, porque até a ideia de rejeitá-lo é uma ideia que mostra que Ele existe. Inclusive, também vem do Alistair McGrath uma frase muito importante sobre essa questão da transcendência. A busca pelo transcendente está tão profundamente arraigada na história do pensamento humano que ela precisa ser mais ilustrada do que defendida. Todos nós adoramos, todos nós buscamos adorar. Existe um livro que eu também fiz já menção para vocês, No Alvorecer dos Deuses, do pastor Iago Martins, que ele fala uma coisa que para mim é muito importante. Não existe esse negócio de não adorar, não venerar. Todo mundo venera. A única escolha é o que temos que venerar. Por isso, fique com isso na cabeça. Essa ideia de que abarca todas as coisas, no final das contas, tenta tirar Deus de uma equação que Ele é o elemento principal. Em que Ele é o elemento principal. No final das contas, não adianta tentar procurar Deus em outros lugares. O lugar onde Ele está é no centro de todas as coisas. E é Cristo que se revela, é Cristo que revela Deus. É o Deus visível que mostra o Deus invisível para nós, na figura de Jesus. Muito bem, queridos, nós, portanto, atingimos o tópico 2 do nosso material, onde temos um tema sugestivo: a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Pastor José Gonçalves vai dialogar a essa altura por 2 argumentos, a começar destacando o antigo paganismo. Ora, nós precisamos, num primeiro momento, fazer um resgate histórico desse paganismo de fato. Não só destacar alguns argumentos expostos, visíveis no nosso próprio material, como unificar estes outros extracurriculares que podem também somar com todos estes conceitos. Pois bem, notem que o pastor José Gonçalves afirma que o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade, a carência de expressar a sua espiritualidade. Sobretudo, por conseguinte, ele faz alguns resgates históricos existentes ao longo da história com relação a esse campo de espiritualidade. Pois bem, você percebe que ele cita a adoração falsa existente desde a religião cananeia, passa pelo Egito, atinge a Babilônia, enfim, destaca elementos cruciais que são inclusive elementos contemplados nas escrituras do Antigo Testamento. Se você visitar as páginas veterotestamentárias, ao longo de toda a trajetória, desde o Pentateuco até os livros proféticos, você possivelmente perpassará por essas realidades. Mas algumas delas são de fato destacáveis. Por exemplo, quando a gente pensa esse conceito de religiosidade na Palestina, a gente coincidentemente vai lembrar dos fenícios, que sacrificavam crianças ao deus Moloque. Sobretudo, lembraremos dos filisteus, que costumavam levar à guerra os seus deuses, como Dagon, Astarote, Baal, Zebub. Lembraremos dos cananeus, como o próprio pastor José Gonçalves evocou, que na realidade era um termo que unificava as tribos da terra judeia, da terra de Canaã, mais propriamente dito, a saber, os heveus, jebuseus, amorreus e etc. Estes costumavam oferecer sacrifícios a deuses estranhos, e estes deuses eram sedentos por sangue
E nós sabemos que estes foram combatidos estritamente por um profeta, a saber, o profeta Elias. A partir do capítulo 17 do primeiro livro histórico de Reis, a gente consegue encontrar registros a seu respeito. Estou me referindo aos deuses Baal e Azerá, que são ali estritamente mencionados. Pois bem, sobretudo, o pastor José Gonçalves, ele linka todos estes elementos do paganismo com estruturas hoje pensadas e que também continuam com princípios pagãos, né? E aí a gente poderia linkar algumas delas. O hinduísmo, na Índia, por exemplo, que traz o seu paraíso e abriga milhões de deuses. Siddhartha Gautama, a saber, o Buda, com a concepção budista e, sobretudo, com a ideia do nirvana e da extinção do sofrimento. O próprio islamismo e a sua crença hipoteticamente monoteísta, tendo Maomé como conquistador de Meca e influenciador árabe como seu principal mensageiro, e dentre outras que nós encontramos ao longo da trajetória, que parecem-se muito com aquilo que foi estabelecido no paganismo veterotestamentário. Na verdade, nós temos uma nova roupagem, mas uma filosofia bastante parecida e muito, mas muito semelhante. Bom, além destes, né, o próprio pastor José Gonçalves ele faz um destaque importante depois de conceituar estes elementos, ainda que de maneira mais enxuta, haja vista que existe uma estrutura curricular, mas ele finaliza o item 1 dizendo que, em essência, seja aquela uma estrutura pagã mais remota, mais antiga, ou esta, uma estrutura pagã que atinge o nosso contexto odierno, a espiritualidade continua a mesma, culto e adoração aos deuses falsos. Muito bem, agora no item 2, o pastor José Gonçalves dialoga sobre o misticismo oriental. Bom, nesse momento, né, nós precisamos ter agora, embora você já tenha ouvido o Júnior comentar bastante no tópico primeiro sobre essa perspectiva holística, mas com relação ao item 2, estritamente falando sobre misticismo oriental, isso evoca, evidencia em vias de fato essa espiritualidade holística, né? Como você já ouviu, inclusive, definições etimológicas a esse respeito, não é demais reforçar, eu ratifico tudo aquilo que já foi dito pelo meu amigo Júnior, mas reforço, inclusive, que essa perspectiva holística, ela traz a ideia da totalidade. Ela é um dos exemplos mais evidentes, mais claros para aquele que para pensar filosófica e teologicamente de um pensamento ecumênico, porque ela faz uma mistura, uma junção de todas as teorias, quer teológicas e filosóficas, né? E dentro dessa miscigenação se destaca, então, essa ideia holística que unifica princípios neofilosóficos com um misticismo oriental. E é justamente a respeito do misticismo que o pastor José Gonçalves dialoga no item 2. Agora pare para pensar, olha só o que ele diz. Nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística, isso é, por uma espiritualidade convencional, que unifica todo e qualquer princípio em todos e quaisquer segmentos. Isto é decorrente de algumas mutações sociais sofridas ao longo da história. Depois da Idade Média, nós tivemos uma Idade Moderna, a vinda do Iluminismo, os princípios do racionalismo. Nós temos a figura de René Descartes, o francês, que tiveram uma grande influência dentro do racionalismo, os princípios filosóficos dentro da Idade das Luzes, que agora tornavam uma verdade sendo, de fato, obtendo créditos não mais pela religião, mas sim pela ciência. Isto é, para que uma verdade seja dita e evidentemente afirmada, ela não tem mais como base a religião, mas sim a ciência. Essas mutações foram ocorridas justamente na altura da invenção do iluminismo, do próprio racionalismo, que surge nesse período, coincidentemente, o liberalismo teológico na Alemanha, também sofre mutações e traz para dentro de hermenêuticas e exegeses teológicas seus princípios e suas interpretações, né? Hoje, à altura do século XXI, séculos depois destas mutações, nós ainda vimos, ou vemos, melhor dizendo, as influências sofridas de um liberalismo teológico.
Pois bem, depois desse cientificismo, desse iluminismo, desse racionalismo, dessas mutações sofridas ao longo da história, nós percebemos que toda essa alteração, inclusive espiritual e com maior insistência num contexto oriental, a saber, a espiritualidade holística, ela está dentro das universidades, atingir os cinemas, atingir livros de autoajuda e vários outros espaços. Por exemplo, o Júnior comentou com vocês a respeito do filme Avatar, né, ano de 2009, que tentou exatamente elucidar essa ideia universalista, né, de unificar homem, fauna, flora e etc. Ou seja, diante de uma linguagem subliminar, apresentando uma espiritualidade holística. Nós temos a própria figura de Fritjof Capra, que em 82, né, no início da década de 80, escreveram um livro, a saber, O Ponto de Mutação, onde ele trazia as religiões orientais à tona e, evidentemente, mostrava que a natureza estava em um constante processo de mutação. A partir dessa escrita, de 40 anos para cá, o hinduísmo, o budismo cresceram em escala alarmante, com mais propriedade no hemisfério oriental. O pastor José Gonçalves destaca, sobretudo, que inclusive este misticismo oriental, essa ideia da espiritualidade holística, não só influenciou cinemas, livros e outros, como também os currículos educacionais, né? Ele faz menção a isso, que até os currículos escolares sofreram essa influência. Isso de fato é verdade, porque se você parar para analisar os pensamentos estruturados no conceito educacional brasileiro, você vai se deparar com algumas correntes. Claro que estas correntes sofrem influência global, mas muitas delas, ao ver do pastor José Gonçalves, e por sinal um posicionamento não só teológico como filosófico, estas influências no paradigma educacional estão evidentes na nossa estrutura escolar brasileira. A saber, o pensamento construtivista, onde o ser humano está em constante processo de transformação, o pensamento interacionista, onde sujeito e objeto estão em constante interação, o pensamento sociocultural, onde o homem é um ser relacional que interage constantemente, e o pensamento transcendente, isto quer dizer ir além, ultrapassar-se. Todas estas concepções existentes na estrutura curricular educacional no Brasil sofrem influências dentro da mentalidade do pastor José Gonçalves, não só teológica, mas principalmente filosófica, de uma espiritualidade holística, né, que sorrateiramente invade inclusive os princípios educacionais estabelecidos na nossa nação. Eu finalizo com um dado que ele apresenta aí no final do item 2. Nada é estas ideias holísticas, o holismo propriamente visto, dito, essa visão sistêmica de vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas e recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo. Tudo, absolutamente tudo, numa panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvida que são ensinos de demônios e nós precisamos nos acautelar, estar atentos, porque estes ensinos são sorrateiros, principalmente hoje diante das mídias sociais, invadem inclusive as plataformas digitais e poderemos de algum modo ser atingidos por eles. Então precisamos estar atentos, vacinados, para que essa ideia holística não invada a minha vida, a minha casa, a minha família e me influencie de alguma forma. O evangelho precisa ser genuíno, não pode ser um evangelho genérico, banalizado, ele precisa ser puro e o evangelho envolve a cruz de Cristo. O único caminho, como dito na textuário, que pode me levar à salvação. Não é uma alternativa, mas a linguagem contém um artigo definido. Jesus é o caminho e a Ele é quem precisamos seguir, aceitar não só como Salvador, mas também como Senhor. Voltamos, meus irmãos, e dessa vez para falar sobre a questão da espiritualidade holística, do fundamento da espiritualidade holística. E o principal fundamento, né, aquilo que baseia toda essa ideia, é a retirada da pessoalidade de Deus. Ou seja, Deus não é um Deus
Pessoal, é isso que a espiritualidade holística tenta pregar. Bom, nós vamos exatamente contra isso. Quando o pastor José Gonçalves está discutindo este ponto, ele está tentando nos mostrar dois conceitos que estão muito presentes hoje em dia: o panteísmo e o panenteísmo. O que é isso, irmão Júnior? Dois palavrões desse tamanho? Pois é, o panteísmo e o panenteísmo são facetas de uma ideia que retira a pessoalidade de Deus. Ou seja, o panteísmo diz o seguinte: o panteísmo diz que tudo é Deus e Deus é tudo. E ele confunde tanto o Deus, Criador, quanto a criatura. Deus é tudo. Quando Deus é uma pedra, Deus é uma mulher, Deus é um homem, Deus é um banco, Deus é a árvore, Deus é o ar que respiramos, Deus é o sol, as estrelas, eu sou Deus, né? Como diz alguns artistas, andaram assumindo esse tipo de ideia e até mesmo fazendo a esdrúxula divisão de eus, de e eus. É tão ridículo que chega a dar graça, irmãos. Mas é bem parecido, de olhar e entender a si mesmo como uma divindade. E isso não é só absurdo, como é muito perigoso, porque literalmente está tentando roubar a glória que não é nossa, é de Deus. Deus é o Criador, Deus é o nosso Senhor, e não nós somos deuses. O panenteísmo, ele faz uma mistura, e às vezes até há pessoas que confundem panteísmo e panenteísmo. O panenteísmo, ele diz que Deus não é tudo, mas que Deus está em tudo. Ou seja, ele faz uma mistura de identidades entre o Criador e a criatura. Ainda que Deus seja separado da natureza, ele está dentro da natureza e misturado na natureza. Onde eu vi isso, irmão Júnior? No filme Avatar. No filme Avatar. A ideia do Avatar é exatamente a de que, e vem do brahmanismo, do taoísmo, do hinduísmo, é a ideia de que a natureza e tudo é uma divindade, que todos nós fazemos parte desta divindade. Que na verdade essa divindade ela é uma energia, ela é um poder separado da natureza, mas ela está imersa nessa natureza e a natureza está imersa nessa divindade. Por isso, a Terra é um Deus como se fosse um Deus menor, Gaia, e todos nós somos deuses menores, caídos, que pertencemos a essa divindade. Quem assumiu muito esse tipo de discurso, muitas vezes vai acabar fazendo isso no púlpito, na sua igreja. Você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que Deus assoprou uma fagulha divina em Adão e Eva e que essa fagulha divina está dentro de mim. E que, portanto, este Espírito Divino me faz parecido com Deus, me faz igual a Deus. Se você já ouviu esse tipo de discurso, é uma heresia panenteísta. É uma heresia que diz, você é tão importante, tão importante, tão importante, que nem Deus vai contra você. Esse tipo de besteira é o tipo de besteira que tem destruído muitas igrejas e muitos credos, transformando igrejas, denominações em seitas e heresia, por causa das suas heresias. A ideia de um determinismo, a ideia da lei da atração, da lei da retribuição, que tentam muitas vezes maquiar com o palavreado bíblico, acaba gerando muita destruição por causa dessa ideia que retira Deus de um Deus pessoal e coloca Deus como um Deus banco, como um Deus instituição financeira ou como um Deus que está disponível a partir da ordem do ser humano. Isso não existe. Bom, outra coisa que se briga muito neste tópico 3 é a questão da verdade. E aí, para poder ilustrar bem esse tópico e você poder ajudar os seus alunos, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto de João, capítulo 18, versículo 38. Nesse texto, Jesus e Pilatos falam sobre a verdade. E aí eu preciso que você estude este texto. Por quê, irmão Júnior? Porque vai falar exatamente dessa ideia de não há verdade factual. Jesus vem de uma cultura judaica ao falar e se encontra com Pilatos. Pilatos vem de uma cultura latina e se encontra com Jesus. Quando Pilatos está discutindo em uma posição de poder em que ele acha que tem poder e ele olha para Jesus, Jesus
desafia Pilatos com a palavra verdade, dizendo que realmente ele é da verdade, ele pertence à verdade, e quem pertence à verdade ouve a sua voz. E aí Pilatos faz um questionamento: o que é a verdade? E Jesus não dá resposta para ele. O que é legal aí é o significado que tem verdade para cada um deles. Jesus enxerga verdade como emet, ou seja, a ideia judaica de estabilidade, força, posição. Eu sou a verdade, o pilar, o fundamento, aquilo que deixa tudo estável, aquilo que é absoluto. Já Pilatos entende, não emet, porque ele não entende o hebraico e nem entende ali a ideia provinda do aramaico. Ele entende o conceito latino, veritas, que significa entender e enxergar bem a realidade, observar as coisas de forma pragmática. Então, Pilatos entende essa ideia de verdade como a ideia de que, se eu enxergo bem a realidade, se eu estou entendendo como as coisas funcionam, eu sei o que é a verdade. No final das contas, Pilatos não sabia o que era verdadeiramente a verdade. Perdoe a redundância, mas é exatamente isso. Pilatos não tinha ideia do que realmente era verdade. E Jesus não precisou responder. Um filósofo chamado Søren Kierkegaard disse que ele fez muito bem em não responder, porque Pilatos não entenderia. E disse que a resposta para a questão de Pilatos, o que é a verdade, estava diante dele, Jesus. Jesus é a verdade. E a sua vida era a prova dessa verdade. Por isso, esse conflito entre as duas verdades, entre o emet e o veritas, entre aquilo que Jesus entendia que era verdade e entre aquilo que Pilatos entende que é verdade, é aquilo que a espiritualidade holística oferece num prato para todos nós. Nós devemos discernir se a gente acredita na verdade de Jesus ou na verdade de Pilatos. Porque a espiritualidade holística vai dizer como veritas: olha, entenda a realidade, enxergue a realidade, expanda a sua mente, busque, determine, você pode, você consegue, tudo isso é o que a espiritualidade aponta. Jesus vai dizer: não, tudo está desmoronando, eu sou o pilar estável para você se segurar. Quando tudo estiver caindo, além das circunstâncias, olhe para mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele está oferecendo estabilidade, a verdadeira verdade absoluta. O que a espiritualidade holística oferece é uma modernidade líquida. É uma ideia de que tudo passa, tudo é relativo e tudo depende. Cada um tem a sua própria verdade. Não gera estabilidade nenhuma, muito pelo contrário. Só gera instabilidade e as pessoas ficam perdidas. Jesus, além de ser o caminho, o único caminho, também é a única verdade. Muito bem, queridos, nós atingimos agora o tópico 4 do nosso material, onde vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade holística e a Bíblia. Nós temos outros 2 argumentos a serem destacados aqui ao longo desta lição. Outros foram expostos, quer pelo Júnior ou por mim, no tópico 2. E no tópico 4 a gente dialoga um pouquinho sobre essa distinção ou comparação entre a espiritualidade holística e a Bíblia. Bom, o pastor José Gonçalves começa destacando exatamente um problema sério dentro dessa perspectiva, o problema do pecado. A gente não está aqui para discutir nem disseminar uma ideia ramartiológica, haja vista que esse não é o papel da nossa lição, mas cabe, portanto, destacar o porquê o pecado acaba sendo um ponto de divergência entre o entendimento holístico e a Bíblia Sagrada. Antes de comentar um pouquinho sobre isso, eu só queria destacar, deveria ter feito isso no tópico anterior, o livro História das Religiões, de Valdemir Damião. É um livro bem interessante que contempla toda a trajetória, desde o contexto veterotestamentário até as religiões de influência odierna. Eu acho que pode ser que ele contribua muito com a sua compreensão dentro desse campo de entendimento das seitas, heresias existentes ao longo de toda a trajetória. Óbvio que existem uma gama de materiais disponíveis a esse respeito, mas esse título, de uma edição já há mais de uma década, a última edição especialmente,
e pode contribuir bastante com você aí no seu material de estudo. Como eu ia dizendo, o primeiro item fala sobre o problema do pecado, né? E qual é o erro cometido pela espiritualidade holística? O pastor José Gonçalves entende que é um erro crasso, um erro fatal, haja vista que eles esquecem desse problema, né, existente, dessa mancha existente no indivíduo, no ser humano, a saber, o pecado. O pecado se estabelecera desde a queda adâmica, né, desde quando o homem, humanamente falando, né, porque o orgulho se constitui como um pecado e Lúcifer o tivera lá nos céus, mas humanamente falando, quando eles desobedecem e comem do fruto proibido, ali nós temos a manifestação pecaminosa. O homem foi de fato criado à imagem e semelhança de Deus, mas agora, a partir do ocorrido, todo sujeito que nasce da semente do homem e traz consigo a semente do pecado. O hino 15 da harpa cristã, você, cristão tradicional das Assembleias de Deus, se lembra do refrão, né? Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado. Existe uma singularidade na expressão e ela está correta, né? Porque ali a ideia autoral foi justamente destacar esse pecado original, dos quais todos nós indistintamente trazemos em nossa natureza. A espiritualidade holística colide com esse princípio porque ela acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova expressão cultural e espiritual. Seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado. Mas, na realidade, isso não existe, porque, como dito no tópico 3, se trata de um princípio onde a forma como eles acreditam e creem é panteísta. Deus é tudo, tudo é Deus, inclusive o próprio indivíduo, né? Até uma ideia narcisista, como comentado em lições passadas, e isso dificulta que o sujeito perceba as suas lacunas, as suas falhas, os seus pecados e se arrependa dos mesmos. Esse, portanto, é um erro crasso, haja vista que isso colide com a Bíblia Sagrada, que em momento algum a Bíblia, enquanto palavra de Deus, inibe o sujeito ou esconde os seus erros, as suas falhas. Da mesma forma que ela apresenta, embora lá no Novo Testamento, Davi como homem segundo o coração de Deus, ela é a mesma que também apresenta os seus delitos, as suas falhas, os seus pecados. A mesma Bíblia que apresenta Moisés no seu processo de construção, desde a sua formação egípcia, desde a sua formação no deserto, até ele exercer de fato seu ministério para resgatar a nação de Israel no Egito, ela também não omite o fato de ele ter cometido um homicídio matando um soldado egípcio. Então, ela apresenta todo e qualquer elemento, seja quem for. O único sujeito, me permito utilizar essa expressão, eu faço de uma maneira muito temerosa e respeitosa, que nasceu, embora Deus, mas como homem, e não trouxera a semente do pecado, foi Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não traz essa semente, essa pequena semente viva, humanamente falando, não introduziu o ventre de Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo, não traz essa marca humana, portanto, além disso, embora fosse Deus, é isento de pecados. Todo outro, qualquer indivíduo, em qualquer época existente, foi um sujeito pecador, e Paulo deixou isso muito claro quando escreveu Romanos capítulo 3, verso 23. Todos absolutamente pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, ele continua esse princípio dialogando, já para a gente fechar o item 1 do tópico 4, que é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Haja vista que o sujeito, por conta de um vazio existencial, procura em alguma coisa preencher essa lacuna, esse vazio, e encontra espiritualidades onde ele pode continuar com uma prática devassa, promíscua, mas com uma, hipoteticamente, relação com alguma entidade espiritual, né? Então, essa desconstrução feita pela espiritualidade holística, ela vai na contramão da Bíblia Sagrada. Ela vai de encontro, é uma colisão de fato, porque a Bíblia, já dito há momentos atrás, ela apresenta quem é o caminho, apresenta quem é a verdade e, sobretudo, quem é a vida. Mas a espiritualidade holística propõe inúmeras alternativas ao sujeito e dá a ele condições
também de exercer a sua espiritualidade sem firmar, estabelecer, estruturar os seus passos em uma instituição física, de prestar contas a um Deus estritamente, de ler uma Bíblia e de se estabelecer como um cristão relevante. Ela vai exatamente na contramão desses pareceres. Bom, mas eu preciso finalizar com vocês destacando o item 2. No item 2 nós temos um salvador pessoal. Esse é o título. A epígrafe demonstra isso no nosso material. O subtítulo destaca esse ponto e veja só o que o pastor José Gonçalves aponta aqui. Como foi mostrado, não existe um Deus nem tampouco um salvador pessoal na espiritualidade holística. Ou seja, não existe uma figura central que possa se estabelecer como salvadora. Haja vista, eu disse isso há pouco tempo, no tópico anterior, em que fiz menção, que a espiritualidade holística ela unifica, de uma maneira, permita-me incluir essa expressão, ecumênica, as mais diversas religiões. Mistura-se tudo e nesse processo de miscigenação você unifica pensamento filosófico, teológico e vários outros meios dos quais o sujeito consiga atingir um ápice ou trazer para a sua alma um preenchimento. Esses são os princípios da espiritualidade holística. E logo, como ela unifica todos estes pareceres, desde que na concepção subjetiva do homem ele agrade-o em algum momento, isto não faz com que ele tenha um salvador específico. Jesus não é a figura central dessa ideologia. Maomé também não seria, Buda também não, mas eles conseguem unificar toda e qualquer verdade, se é que nelas existem, existentes em todos os outros segmentos, e que estas possam ser benéficas a um sujeito, a um indivíduo, a uma família, enfim, ela solucionará os seus problemas. O homem é seu próprio Deus, destaca o pastor José Gonçalves. Olha só que erro crasso de fato. O homem se endeusa, ele trabalha por vias subjetivas, pelo achismo, faz uma introspecção, uma análise, julga seu bel prazer, age como acha que deve agir e está tudo certo, porque na sua concepção ele continua com uma vida espiritual dentro dessas correntes existentes aqui. Bom, depois disso, o pastor José Gonçalves destaca que estes sujeitos estão contaminados por espíritos enganadores que, sobretudo, pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais e se sentem confortáveis nesse tipo de modalidade religiosa. Um engano que será fatal, diz o pastor José Gonçalves, se não vierem ao arrependimento pela fé. Ele evoca a figura de Pedro, na altura do capítulo 2 do livro de Atos, quando no exercício do sermão que agregara aproximadamente 3.000 pessoas. Pois bem, ali Pedro prega o arrependimento. E arrependimento não é uma sensação de culpa, não é um sentimento em que o sujeito manifesta o choro, a lágrima, e no dia posterior faz ou exerce as mesmas práticas. Arrependimento envolve um giro de 180 graus, onde você muda a concepção, muda a sua compreensão, você se arrepende do que fez e se torna um novo homem ou uma nova mulher. Vai muito próximo daquilo que Paulo vai dialogar na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. O sujeito que está em Cristo é uma nova criatura. Isso fala de arrependimento, de mudança. Quer Pedro ou Paulo, ambos dialogam por esse viés, por esse caminho. Palmilham por essa via, e é uma via extremamente pavimentada e segura. Se nós queremos usufruir uma eternidade com Deus, o caminho é Jesus Cristo, Ele é o único caminho. E é através dele que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos tornamos um novo homem e podemos, inclusive nessa mutação, ser relevantes nesta sociedade. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final desta lição. E olha só, o que essa espiritualidade holística, tenta falsamente introduzir, inclusive no nosso meio evangélico, é de uma ideia de que Deus está a nosso serviço. Aponta um Deus falso, um Deus que, inclusive, uma forma falsa de adorar a Deus. Mostra, muitas vezes, uma verdade relativa, uma falta de estabilidade, gera uma inverdade e faz com que muitas pessoas se percam. Nós estamos lembrando sempre
que tudo em nós, na nossa pregação, no nosso dia a dia, no nosso testemunho diário, no nosso devocional, quando olhamos para a Bíblia, colocamos Cristo no centro de todas as coisas. Ele é a revelação de Deus para nós, pessoalmente. Ele não precisava vir, ele não tinha obrigação de vir a esta terra, invadir esta realidade para assumir uma dívida que era nossa, pagar uma dívida que era nossa, mas ele o fez. E ele, portanto, revelou Deus para nós, se revelou para nós. E a partir do modo como olhamos para ele, conseguimos finalmente discernir todas as coisas, porque ele sim é a lente que abre os nossos olhos para a verdadeira realidade das coisas. E não uma espiritualidade que foca no ser humano e que esconde Deus, que joga Deus para fora dessa equação. Não caia nessa conversa, não caia nessa balela. Antes, cada vez mais, se aproxime da verdade. Porque, como diz o famoso texto, a verdade liberta. E é essa verdade que nós devemos conhecer, é que nos libertará. Literalmente, como diz João, conhecereis a verdade. E a verdade, Jesus, vos libertará. Vamos fazer uma oração, pedindo que você encontre, e você não só você, mas todos os seus alunos, encontrem a verdadeira espiritualidade naquela coisa mais básica, o dobrar de joelhos e o inclinar de coração. Ora a Deus comigo, inclina o seu coração comigo. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua presença e sabemos que a Tua presença é real e pessoal. Senhor, que quando nós estivermos aqui falando com os nossos irmãos e os nossos irmãos nos ouvindo, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, mostre nesses corações o que é a verdadeira espiritualidade, o que é o verdadeiro contato com o transcendente, o que é realmente conhecer o Senhor. Deus, que eles Te conheçam pessoalmente, Jesus, não por ouvir falar ou por aquilo que leem ou mesmo o que ouvem nas escolas dominicais, mas que as suas experiências sejam pessoais contigo, para que possam realmente ver que não há outro centro que não a Ti, que não há outra verdade que não seja o Senhor, e que não há outro caminho que não seja exatamente o caminho da cruz, aquele que Tu abriste para nós, para chegarmos até a Ti. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém.